Olá, pessoal. No Alê, trocando ideias com a Alê, hoje eu estou aqui com o Luiz Vasconcelos, ele que eu conheci, que nos acompanhou numa live com a Luísa Pedrosa e seu marido, o Alex Oliveira. Ele, um atleta deficiente visual, ela, uma atleta de natação, que teve AVC, mas que continua aí na ativa e mostrando exemplos aí para todo mundo que quiser se movimentar, independente da sua condição. A gente pode aí se movimentar, porque o corpo foi feito para movimento, né, Luiz? É verdade. Bom dia. Bom dia, pessoal. E hoje, bom dia, boa tarde, boa noite. Você, a gente não sabe a hora que estará nos assistindo, mas estamos aqui gravando no. Hoje é bom dia. O Luiz, então, vai se apresentar. Obrigada aí por ter aceitado o meu convite aqui no Movimento Esporte Conecta. E, Luiz, fala um pouquinho de você, por favor. Tudo bem, gente? Me chamo Luiz Vasconcelos, tenho 53 anos, sou um ex-atleta de surf profissional e sofri um AVC há 2 anos e 5 meses atrás. Eu já não mais competia, mas acho que, como todo ex-competidor, a gente tem essa gana, essa energia, sempre voltado a uma melhor performance, independente da idade. E acabei sofrendo um acidente surfando no postinho da Barra da Tijuca. No meu acidente, na verdade, eu sofri um efeito chicote, eu bati com a cabeça e quebrei o meu pescoço, fiz uma artrodese, eu hoje tenho uma placa com 4 parafusos, e com isso, no acidente, eu ainda tive um deslocamento do plexo braquial, tive rompimento parcial do plexo braquial, e tive, no momento, um choque medular que me paralisou da cabeça para baixo. Nossa. E eu comecei a afogar. Como eu estava com um videomaker, o videomaker fez a percepção do que estava acontecendo, mergulhou no mar e conseguiu me puxar. Como nós estávamos no início da barra e ali tem uma base do Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros foi chamado e eu fui encaminhado para o Hospital Lourenço Jorge. Chegando no Lourenço Jorge, isso foi 21 de fevereiro de 2021. Nós estávamos vivendo o auge da pandemia no Brasil. Isso quer dizer, Verdade, tá. muita gente morrendo. Assim, eu tive essa experiência de ver algumas pessoas dentro do CTI vindo a óbito. E com o passar do tempo, nada acontecia até que alguém conseguiu falar com a minha esposa, que é médica também, e comunicou o acidente. Ela conseguiu entrar num grupo de formandos, que ela é formada pela UFRJ, grupo de formandos de 98, e ali ela conseguiu descobrir que existia uma diretora, se eu não me engano, alguém dentro do Lourenço Jorge, e logo em seguida já apareceu alguém para me socorrer, isso mais ou menos umas 3h30 depois do acidente, eu lá parado, esperando que alguma coisa acontecesse. Foi feita um primeiro exame, o Lourenço Jorge ele não tem a tomografia, ela não tem TM, e que foi feita a percepção do acidente, da quebra do pescoço, e queriam me encaminhar para o Miguel Couto, perdão. Nisso chegaram outros médicos e a coisa começou a tomar um rumo diferente, porque a gente tem amigos médicos no Rio de Janeiro, e uma médica muito amiga da gente, que é a Kelly Perdigão, que é anestesista, também convocou um médico que chegou lá e falou: olha, a situação é essa, eu acho que a melhor coisa que tem que fazer vamos tirar ele à revelia daqui, não precisa participar nem ir para o hospital nenhum. Nós saímos do hospital, já fomos direto para a casa da Kelly, o marido dela também é médico, ela me dopou. Você estava consciente esse tempo todo ou se apagou? Sempre consciente até na virada de cabeça, na hora que bateu, eu tenho a consciência, eu vi tudo. E levantei, na hora que eu levantei, como o postinho tem um banco de areia, eu ainda consegui fazer um último movimento, não acredito que tenha sido um movimento com o corpo, mas um movimento com o balanço da onda, consegui sair com o pescoço e gritar, antes de afundar. Então, é uma consequência bem difícil na situação do todo. Mas fomos para a casa dela, ela me dopou. Eu não moro mais no Rio de Janeiro, é bom deixar isso claro. Eu acho que hoje eu sou o surfista mais feliz do mundo, porque eu vou ao Rio de Janeiro a cada
30, 40 dias, e sempre que eu estou no Rio de Janeiro, eu sofro muito mais do que muitos caras que estão no Rio de Janeiro todos os dias. Então, ó, pessoal, só para vocês anotarem aí, depois ele vai contar mais. O acidente foi aí, ó, 2 anos e pouquinho. Graças a Deus ele está aqui inteirão, ele está praticando surf ainda e competindo. Depois você vai falar mais, mas vamos voltar aí com a parte crítica da história. Então, eu vou tentar até reduzir um pouco isso, né? Porque senão é uma conversa muito longa. A minha esposa veio para o Rio, nós voamos para Goiânia, porque aqui ela, como médica, ela tem todo um aparato de todas as pessoas, a gente conhece médicos de todas as áreas possíveis. Houve um erro, porque depois a gente foi descobrir que eu poderia ter vindo a óbito dentro do voo, eu poderia ter tido um AVC, porque, na verdade, quando eu sofri o acidente e a questão do pescoço, já se sabia que eu ia ter o AVC. Na verdade, eles fazem aquele monitoramento com as injeções na barriga para afinar o sangue, porque você tem duas condições. Você pode ter o AVC quase que imediato, que ele vem pela aorta, ele vem direto num caminho só, ou um caminho secundário, que eu não vou saber te dizer aqui, eu não sei técnico, que ele vem rodando, que normalmente ele te ataca de 4 a 10 dias. Então, eles sabiam que em algum momento eu iria ter, mas estavam lá fazendo. Fui para o hospital, fiz a artrodese. No dia seguinte, já saí do hospital, porque como a gente estava vivendo a Covid, os médicos entendiam que era melhor eu ser tratado dentro de casa, já que eu tinha uma esposa médica, ela sabe como é que funciona. E no 5º dia, eu acordei 6 horas da manhã, comecei a passar mal, vômito, perda de consciência, e tive o AVC. Não me lembro de absolutamente nada, só me lembro de estar no hospital já, e os médicos falando, CTI, você está aqui, você teve um AVC. E quando você tem essa condição, não existe o que ser feito. Você vai para um CTI e aguarda. Na verdade, todo acidente neurológico, você é colocado num estado que não é 100%. Eu vou falar aqui, a grosso modo, você não pode dormir, né? Você tem que estar semi-alerta, porque existe a condição de você acabar dormindo e ir para o coma e ser irreversível. Verdade. Tive o AVC e, no momento, comecei a passar mal. Não sei qual é o momento exato, de dia. Comecei a passar mal, vômito. Fizeram uma RM. Quando fizeram a RM, perceberam que o meu cérebro estava inchando demais e se optou a fazer uma craniotomia. Vamos fazer uma craniotomia. Fizeram um corte, no meu caso, é importante dizer, eu não tive um AVC, porque não foi na parte de cima, foi um AVE, né? Foi encefálico, foi na parte de baixo. Fizeram um corte na altura acima do meu pescoço e tiraram uma parte, só que nessa área você não coloca nada de proteção, que é uma parte de baixo. Você tem o cerebelo, né? Então você tira aquela parte ali, abriu, deixou respirar, colocou a Duramater, que eles chamam, né? Que é uma fita que, com o tempo, ela vai enrijecendo como se fosse depois um osso. Só que 24 horas depois eu comecei a entrar para o coma. E o médico falou para minha esposa, ou a gente reabre, ou ele vai para o coma e não vai voltar. Vai vir a falecer. Gente, que... Na verdade, fomos para a segunda operação. Nessa segunda operação, eles abriram de novo no mesmo corte e, quando eles tiraram a Duramater, eles perceberam que eu tinha perdido 1/3 do meu cerebelo. Já estava morto. Eles fizeram a opção de tirar aquela parte, né, abrir um buraco na minha cabeça para ter mais condição da outra parte de cima do cérebro respirar. Fechou Duramater de novo e, com isso, eu fui estabilizando. Estabilizei, saí do hospital com 10 dias, que é absurdamente incrível, né? Voltei para casa e já comecei a minha reabilitação. Isso é uma outra coisa que é muito importante, que a gente faz essa percepção ao longo de 2 anos e 5 meses. Hoje eu vivo já uma vida mais ligada
as minhas coisas pessoais, aí precisa mexer com a área do meu trabalho, essas coisas todas, e você vai deixando, é comum, isso é do ser humano, um pouquinho de lado as coisas que são realmente importantes para você viver. Né? Você desliga um pouco. Eu morri, eu voltei, eu estou estabilizado. E aí você começa a esquecer que você precisa continuar fazendo certas coisas. Eu sempre ouvi que quem sofre um AVC vai ficar dependente da fisioterapia para o resto da vida. Eu hoje sempre falei em números, né, em porcentagens. Eu talvez tenha chegado a 85% da minha qualidade de vida e hoje talvez eu esteja com 83%, porque eu parei de fazer a fisioterapia. Minha fisioterapia é o meu dia a dia, mas eu sou uma pessoa que tive que reaprender a comer, a andar, a pedir para tomar banho era muito difícil, a me limpar. Então, tudo isso foi um processo que veio acontecendo. E eu tinha o meu fisioterapeuta, que hoje virou um amigo querido demais, assim, que me ajudou muito, porque a gente fazia game terapia. Ele foi um cara que entendeu muito que eu era da área esportiva. Então, ele começou o que muita gente fala em lúdico. Na verdade, como eu perdi cerebelo, e o cerebelo ele tem 80% de tudo que você se utiliza em equilíbrio, né? Pois é, isso que eu ia perguntar, né? Porque tem coisas que a gente não sabe mais para que existe. Você, com certeza, foi atrás para lembrar para que serve o cerebelo, né? O cerebelo, na verdade, ele tem 80% de toda a tua parte de equilíbrio e ele carrega quase todos os seus neurônios. Olha que louco. Só que o cerebelo, ele de alguma forma, ele se regenera, ele não cresce. Mas você começa a usar, é que nem o cérebro, né? No início do meu acidente, eu sofri o meu lado esquerdo e eu perdi tudo do meu lado direito. Durante 2 meses eu comia e fazia tudo com a canhota, como se eu não tivesse perdido nada. É inacreditável como é que você é obrigado a usar o teu outro lado do cérebro e aquilo faz você trabalhar e fazer o funcionamento de tudo. E você era destro? Eu sou destro. E com o tempo eu fui ganhando, porque o próprio fisioterapeuta falava para mim, cara, você precisa exercitar, porque você precisa voltar a ter as coisas. E eu comecei a voltar, e conforme eu comecei de novo a usar a direita, a minha esquerda foi se perdendo. Hoje eu não consigo fazer absolutamente nada com a esquerda. Com mais um tempo, até hoje eu ainda tenho um pouquinho de problema de deglutição, só para fazer um entendimento, que às vezes a gente hoje vê muito isso. Eu estou até colocando muito no Instagram que a gente trabalha a história do colar de girassol, que são doenças imperceptíveis. Você tem alguma coisa, mas quem te olha acha que você não tem nada. Eu, por exemplo, hoje eu tenho algum problema de deglutição, eu não sinto absolutamente nada do meu braço direito. Ah, é? Pode dar um bom apertão aí que não sente nada. Braço direito, ombro e pescoço. Talvez a deglutição seja muito ligada a isso, porque você mexe menos com a musculatura daqui, então você tem um pouco de dificuldade. E isso foi proveniente de quando eu tive a queda, eu tive uma pequena lesão medular, tocou na medula. E isso gerou essa condição aqui. Eu não perdi, no meu AVC, são coisas diferentes. No meu AVC, ele não atingiu nada da minha parte motor assim, mas de força. Né? Então, eu hoje consigo ter um braço extremamente forte, eu não perdi tônus muscular. Não tocou na parte de tônus. Então, eu tenho todo o tônus, mas eu tenho parestesia. Se você fala assim, se eu bater, você sente? Na verdade, eu sinto, porque é uma coisa incrível do corpo humano. A gente vive dos cinco sentidos. E eu perdi, de alguma forma, uma parte de um dos sentidos. Só que eu agucei o sentido de olhar, de ver. Então, eu olho aqui e encosto aqui, eu sei que eu estou encostando porque porque eu estou vendo que eu tenho uma mão e eu encosto. Se você me colocar num quarto escuro, que eu nunca... Qualquer lugar que eu nunca tenha ido, eu tenho que ter cuidado.
Mas se você me colocar num quarto escuro que eu nunca entrei, que eu não sei, por isso que a gente entende muito o cego que enxergou, que é diferente do que nunca enxergou. Ele tem a percepção do lugar. Então, quando eu entro num lugar que eu não... Eu vou tocar no que for, que eu não sei o que é. Se for com a mão direita, eu não sei, não tenho a mínima ideia. Como eu não vi, eu não uso sentido. Se eu não uso sentido, eu não consigo. De um todo, eu fui melhorando ao ponto, que é o que eu gosto. Assim, eu fui atleta, competi muito, eu surfei profissionalmente. Depois que eu parei, assim, eu nunca me desliguei. E eu acho que o atleta de performance ele tem muito isso nele. É a coisa do sempre estar melhor para você. Isso talvez tenha sido uma das coisas que tenha me feito melhorar muito rápido, porque eu sempre entrava na condição do seguinte: eu preciso melhorar, eu preciso estar melhor para mim, eu preciso conseguir. O médico falava, pelo amor de Deus, tem que ser a um tempo X. Não, eu preciso começar. E comecei a correr. Aí comecei a correr 5 quilômetros. Quero fazer corrida de 5 quilômetros. Comecei a correr para 5 quilômetros. Aí ganha medalha. Nossa, te dá uma sensação. E voltar para o mar, que eu voltei com 6 meses. E aí vem o grande negócio que nenhum médico sabe explicar. Como eu perdi o cerebelo, eu perdi toda a minha percepção para equilíbrio. Pois é, isso que eu estava pensando aqui, já guardando para te perguntar. Você falou equilíbrio. Eu tentei, Luiz, com aquela minha amiga que eu te falei do Médico dos Atletas, que é surfista, a Michele, a gente fez um desafio. Ela tinha que nadar no mar, né? E eu tinha que fazer uma aula de surf lá que fiz com o professor dela lá no recreio. Olha, eu só ficava em cima da prancha, caía, ficava em cima da prancha, caía. Já tenho medo de onda, né? É diferente você nadar no mar e surfar. É Mas, verdade. imagino, vamos lá para o equilíbrio. Na verdade, então, talvez o ficar em pé é até menos complicado do que você se equilibrar deitado. Sério? Porque você deitado, você não tem, na verdade, o empuxo, você não tem a onda te jogando. Quanto mais, na verdade, a prancha está nesse movimento no mar, não sei se você está entendendo. Quando você empurra a prancha, você pode ver até em qualquer vídeo de uma pessoa que está aprendendo. Quando você olha para a prancha na onda, a energia da onda faz ela mexer menos, ela começa a ir reta. Quem mexe é você em cima, mas a prancha está reta, porque ela foi jogada e aquele impulso faz ela adormecer do balanço. Só que quando você está deitado, você não tem empurrão. Então você está assim, porque o mar é assim. E para você equilibrar nisso, a dificuldade que é gigante. E eu voltei para o mar. E naquilo que eu voltei para o mar, eu inexplicavelmente consegui já me deitar e me equilibrar. Mas você foi com alguém, né? Quem estava do teu lado? Com mais 2 pessoas. Eu, inclusive, tenho essas filmagens, esses vídeos sendo feitos no meu Instagram. No primeiro dia, eu não consegui ficar em pé, eu só fui deitado, né? Deitadão. Aí, quando eu consegui ficar em pé, igual você, né? Balança para um lado, balança para o outro e cai. Mas no dia seguinte, eu já consegui ir em pé certinho na onda. Nossa, um detalhe que é incrível é que assim, a gente tem o que eles falam que é a cruza na parte de baixo do teu cérebro, né? Tudo que acontece do lado direito vai para o esquerdo e do esquerdo vai para o direito. Eu tive uma lesão na esquerda e eu sinto tudo na minha direita, porque cruzou. E eu fui um atleta que foi criado na Praia do Arpoador, que é uma onda quase que sempre para o lado esquerdo, quase nunca para o lado direito. E eu, quando remava para ficar em pé, eu ia montar, o meu corpo só jogava para a direita sempre, nunca para a esquerda. Eu demorei uns 4 ou 5 mergulhos para conseguir começar a jogar o meu corpo para a esquerda. No dia eu consegui ir, sim, eu tenho a foto e é nítido para quem conhece um pouco, ou não conheça, mas que ouça o que está sendo falado, que eu estou com o meu corpo girado para o lado esquerdo, mas a minha cabeça não está assim, ela está assim. Eu estou olhando para o lado, para o sentido contrário, que é muito louco, porque era algo que me fazia
jogar sempre para o sentido contrário. Com o tempo, isso foi melhorando, foi melhorando. Aí começa a história do atleta, né? Ai, não consegui fazer isso. Ai, que saúde. Em vez de estar feliz por estar no mar, começa a cobrança. E aí, mas aí vem os amigos e falam, te relembram que você passou. E aí você volta a entender. E aí você fala assim, cara, obrigado, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado o que for. Eu sou católico, mas eu acredito em energia. Obrigado por eu estar aqui, podendo dividir com os meus amigos aqui no fundo, batendo um papo, independente do que eu estou fazendo. Sim. E o que é louco é que para os outros, as outras pessoas que estão no mar, aquilo é algo fora da realidade. É a maior vitória do mundo. Com certeza. Mas você, como atleta, não enxerga isso. Não. Você quer desenvolver. Aí eu fui desenvolvendo, fui melhorando. Aí aprende a cair. Eu uso, desde que eu sofri o acidente, um tempo depois eu comecei a usar um capacete para proteger a parte de trás do meu pescoço, que eu tenho uma cicatriz muito grande, e eu tenho um buraco. Né? Ou seja, hoje você vai para o mar sempre com o capacete. 100%. Porque ele me protege. Se eu tomar uma pancada na nuca, eu estou protegido. É um capacete específico para surf, mas eu estou protegido. E fui melhorando. No meio para o fim do ano passado, competi em campeonatos do circuito estadual. Perdi de primeira, mas tive o vivenciamento do locutor falar o meu caso. E assim, eu nunca tinha, talvez só como atleta lá atrás, no início de carreira, competindo, eu tive isso. Assim, uma praia inteira que não estava vazia, estava bem cheia, todas as pessoas batendo palma. Todas. Com certeza, assim, né, Luiz? É arrepiar a tua história e a tua rápida recuperação, realmente, e a coragem para você voltar, porque muitas pessoas, acho que passarem pelo teu caso, por mais que tenha sido atleta e tal, mas voltar a competir, voltar no mar 6 meses depois e ter esse desprendimento que você falou, que você foi sem medo, lógico, receio, alguma coisa, acho que é normal. Mas o sem medo mesmo de estar lá de novo, olha, é impressionante, realmente. Uma coisa que a gente sempre tem gratidão, que é até engraçado, é que sempre que eu vou para o mar, até um desconhecido, de alguma forma, porque eu não vou mais para o mar sozinho. Eu entendi, nunca mais. Eu preciso ter pelo menos 2 ou 3 pessoas comigo, conhecidas. Sim. Mas aí esse conhecido comenta com o outro e acaba que você é meio que protegido pela praia inteira. Que legal. Todo mundo, de alguma forma, te faz essa autoproteção. E, com isso, você vai evoluindo. E esse ano era a última etapa do circuito do ano passado, não teve, e acabou sendo esse ano, na Praia de São Conrado, que é uma onda que a gente chama uma onda de consequência, né? Uma onda mais buraco, ela não é uma onda como a onda da macumba, que é uma onda gordinha, mais simples, ela é uma onda que te chuta mais, que para mim é melhor. Se eu tenho que pensar muito para fazer um movimento, eu tenho dificuldade. Se ela me chuta, ou eu fico ou eu não fico. É engraçado isso. E aí eu fui competir, consegui ir para a final do estadual carioca e perdi na final para o campeão carioca e para o outro ex-atleta profissional que é incrível, que é o Léo Chinês. Foi o Arthur Gami e o Léo Chinês. E, mais uma vez, aí a gente vê a importância das pessoas, ou atleta ou não atleta, o que for, de você entender que a vida não é um mimimi, que você não tem que ficar deitado numa cama esperando que alguém faça por você. Você tem que ter a energia de fazer. Eu tenho pessoas que eu sigo que mexem um dedo e me emociona mais do que uma onda grande que eu pegue. Sim. Porque eu sei de todas as dificuldades. E na hora de receber a premiação, todos os 3 atletas que estavam comigo, né, foram 4 na final, foram sem nenhuma camisa. E na hora que a gente chegou para subir no pódio, eu olhei e falei aquilo assim, e eu usando uma camisa assim, uma camisa preta até dos avessistas, uma que tem uma fala, eu não vou lembrar aqui agora, eu tenho essa camisa. Sou avessista,
uma muito legal, que todo mundo usa essa camisa. Tive AVC e continuo. E ninguém usou a camisa, e eu falei assim, na hora de subir com a gente, mas ninguém vai botar a camisa. E eles falaram assim, não, a gente precisa que as pessoas leiam que está escrito na sua camisa. E na hora de falar, todos eles falaram assim, o Léo, que ganhou, por exemplo, eu ganhei o evento, mas eu ganhei muito mais vendo o meu amigo que competiu comigo profissionalmente durante não sei quantos anos, está aqui de volta. É uma honra ter você de novo no mar. E isso mostra, de alguma forma, isso tudo que eu estou falando a respeito. Eu acho que é tão importante a gente, de alguma forma, entender e tentar fazer algo melhor pela gente, né? É tentar buscar. Todo mundo tem problema, todo mundo. Eu sinto dor, eu tenho dor aqui agora, nesse instante. Apesar de tudo, eu tenho dor. Tem dias que eu não consigo dormir porque eu não tenho posição. E outras pessoas estão tão piores do que eu, mas tão piores, que eu preciso, às vezes, entender quando eu tenho depressão, não, mas às vezes você está para baixo. Eu não tenho, sou um cara super para cima. Mas tem dia que você acorda e você fala, poxa, e hoje? Né? Aí eu sempre busco alguém que está numa situação pior que a minha. E quando eu olho para alguém que sofreu o que eu sofri, que está numa situação pior do que a minha, eu penso assim, nossa, eu ando, eu falo, você está levando uma vida normal, né? Eu surfo, cara, eu faço tudo, ou quase tudo que eu tenho vontade, aquela pessoa ainda está buscando aquele momento incrível dela, que vai ser, em algum momento, pode ser mexer um pescoço, já é incrível. Entendeu? Então, cada um tem o seu máximo de limite. Eu sempre digo que eu acho que o máximo é pouco. Você precisa avançar ao máximo. Quando você consegue avançar ao máximo, você descobre que tudo é mais do que você imagina. A gente acha que a gente tem uma capacidade X. E só quando a gente está precisando é que a gente descobre que é Y. Se a vida é assim, né? Às vezes você fala, eu não vou conseguir. Caraca, mas como é que você conseguiu se você disse que você não ia conseguir? Porque ali você deu talvez os 110%, 115%. Exatamente. Você deu aquele a mais que é extremamente importante. Então, eu acho que o que eu mais tenho para falar hoje é que é muito importante ter o fisioterapeuta, é muito importante ter o acompanhamento. É muito importante, que eu ainda não falei, em várias lives ou em palestras eu falo, é muito importante ter a família, amigos, pessoas que vão falar para você assim, cara, que incrível. Ouvir um que incrível, às vezes é maior do que mexer um braço. Porque você fala assim, caramba, então, se eu conseguir hoje, eu vou conseguir amanhã, vou conseguir depois da manhã, porque o cara está falando que é incrível. Ele está vendo o meu estado e o que eu estou conquistando. E com isso... Que incrível para você também. É muito incrível o tempo de recuperação seu, a tua determinação de voltar e competir. Eu só estou aqui, igual você falou da família, né? Mas e aí para tua esposa? Porque o receio dela de você para o mar também acho que foi pior do que para você. Sim, você ainda tem todo esse contexto que o mar, na verdade, eu acho que sair, né? Durante muito tempo eu tinha medo de sair porque eu tinha medo de poder ter um novo AVC. Meu AVC foi por acidente, então eu nunca mais vou ter esse tipo de AVC. Mas vai explicar isso para um AVCista. Né? E eu tenho outros exemplos, eu até conversei isso com você. Eu tenho outros exemplos de grandes atletas que o AVC me levou para um outro mundo, que a gente vê outras pessoas conquistando coisas, e é essas pessoas que a gente tem que juntar para mostrar, porque eu tenho certeza como o que a gente fala faz bem para alguém. Exatamente. Às vezes, não precisa nem ser o AVCista, é a família. É você, por exemplo, né? Você que está aí num dia ruim, você fala, caraca, o cara sofreu AVC, teve isso tudo de história, e eu estou aqui reclamando, porque hoje está quente. Vamos reclamar menos e fazer mais, né? Eu gosto muito de dizer, falo isso direto, né? Que o não a gente já tem. Vamos correr atrás do sim. Você já vai fazer qualquer coisa na vida, o não é garantido. Porque
poxa, será que eu vou conseguir aquele emprego? Você tem certeza que, se o cara falar não, isso já é uma certeza. Então, vamos fazer acontecer para ser sim. E isso, eu vejo tudo. Exatamente. A vida é isso. A vida é vitória e derrota. Derrota e vitória. Agora, a forma com que você administra a derrota faz toda a Administra, diferença. encara, né? Faz a Exatamente. diferença. Claro. Ô, Luiz, e nós vamos aí, ó, já vamos deixar aqui no ao vivo, que você vai entrar em contato com esses teus amigos, com o Vamos seu sim, eu presidente, vou a gente vai marcar. mais para frente marcar uma live no YouTube Segue a Lê, falando, né, desses casos, eles que são esportistas, e a gente reforçando o exemplo seu, e aí o deles também, é uma das coisas que eu estava falando nos bastidores com você, eu procuro trazer essas inspirações, esses casos reais aqui dentro do Movimento Esporte Conecta, porque, vou até falar uma palavra que quando você fala com alguns, não é o teu caso, mas com algumas pessoas com deficientes, que eles falam, a questão não é inclusão, não precisa incluir, Não. né? Isso também tá caindo em desuso, e muitas pessoas não sabem como falar, então vocês fazem parte, você não entra no rol de deficiente, vocês fazem, os deficientes fazem parte da sociedade, as pessoas com acidentes e que fazem parte, não precisa incluir nada, é só permitir que as pessoas conheçam mais que existe isso, que isso é possível. É por isso que eu tenho dentro do movimento, isso me permite aqui falar um pouquinho, eu tenho o grupo lá dos atletas transplantados, que eu também não conhecia, que tinha Jogos Mundiais de Transplantados. E nesse de conectar as pessoas e de conhecendo as pessoas que praticam esporte, Luiz, eu conheci o projeto que chama CEMESH TX, que é da Liege Galtério, do Rio Grande do Sul, ela que é uma atleta transplantada de pulmão, teve câncer de mama, e ela que me contou aí sobre que tem Jogos Mundiais para transplantados. Ela foi bicampeã por 2 vezes dos 100 metros raso, Incrível. e ela tem esse movimento aí para falar para os familiares, igual você também está trazendo aí o exemplo, né? Falar para os familiares que transplantado pode sim ser um esportista, Sim. e para mostrar para os atletas, para as pessoas transplantadas, que elas, mesmo que não tenham sido atletas antes do transplante, que elas podem se podem. exercitar. Claro. O Então, é exercício, bem bacana. o exercício é tão importante, independente da área que você esteja, se é ou não um atleta de elite ou não é atleta. Acho que a gente fala esporte, muita gente fala ginástica, né? Eu falo assim, esportista é qualquer pessoa que faz qualquer coisa com o movimento do corpo durante um Exatamente. período X que faça aquilo ali gerar uma melhora, uma boa caminhada. Para mim, ele não caminha, ele é um esportista. Exatamente, né? E aí é bacana isso, porque eu fui aprendendo e estou aprendendo nesses 3 anos aí de Movimento Esporte Conecta dessas possibilidades, né? O teu exemplo é um exemplo para mim, quando você não tem ninguém próximo, que você acha que só vê, igual você falou, a gente vê numa reportagem ou vê caso de amigo, mas quando você conhece, assim, fica mais palpável, mais real, é mais fácil da gente mostrar que é possível, porque é você que está contando, não é uma reportagem que a gente está vendo, Exatamente, então é é diferente. diferente. A Luísa Pedrosa, igual a gente disse no começo, ela também que continua nadando, apesar do AVC, apesar de ter paralisado um lado do corpo. O marido dela, que é um atleta com deficiência visual, que também não nasceu cego, e assim como ele, eu tenho amigos também em Curitiba, com o grupo Parceiros e Voluntários, que também são atletas com deficiência visual e fizeram triatlo, nadaram no mar. Conheci uma galera de Salvador, um atleta deficiente visual que nadou 13 quilômetros, Luiz, no mar. Lógico, tem um atleta que guiou ele, né? Sim, foi atleta guia. A Aleca, que foi atleta guia, que para ela foi uma emoção incrível tá fazendo essa Você está travessia com participando ele. que o guia ele é tão atleta quanto. Na Exatamente. sua live com eles agora, eu até escrevi isso. Eu falei assim, eu acho que se ele está buscando uma meta de Paralimpíada, ele tem que... Eu sempre vejo nas matérias que normalmente o atleta guia normalmente é um ex-profissional de altíssimo nível que se dispõe a esse trabalho, porque o guia ele não pode correr na frente do atleta. É proibido, né? A regra, você não pode estar à frente. Mas você tem que estar
menos de um segundo atrás. É, E se você segurar o atleta, ele não vai conseguir o índice. Então, você precisa ter alguém, no exatamente, mínimo, exatamente. que faça esse nível com você. E É, não é qualquer um. Eu vi exatamente. o vídeo dela, da Luísa, com o marido correndo na bicicleta. Eu falei, caraca, muito legal, só para ele exercitar. Mas, É, cara, mas ele na hora de precisa ter um... competir, Exatamente, porque a exatamente. coisa é séria ali, não é brincadeira. É, não é brincadeira, O não. cara pode até, para quem não conhece, falar, mas não tem nada. Índice, você pensa de Paralimpíada, enquanto os grandes estão correndo 100 metros a 9,50 e poucos, né, 9 segundos, o atleta paralímpico está correndo com 10,5. Para. Aí você diz que É, ele é para o quê? Ele é para, por é, favor. Então é alto nível. exatamente. E aí tem outras. Eu vou aproveitar para comentar aqui, porque eu acho que é bacana, né, Luiz? A gente deixa registrado também, que passaram tanta gente bacana igual você aqui contando suas histórias. Tem uma menina do Rio de Janeiro que teve meningite, né? Acho que aquela que acaba tendo que amputar, algumas, que é a Jessie Borg, que ela não tem os dois membros superiores e inferiores, e é nadadora, e também quer tentar índice para a Paralimpíada. Ela é modelo, então ela é uma menina que tem, acho que hoje, 17 anos, e está aí dando exemplo, sabe? Autoestima alta é outra coisa. É o que É, eu tento vender para todo mundo isso, que é difícil. Quando você tem uma autoestima elevada, você tem a tal da alegria de viver. Então, até nos momentos ruins, ela é alta. sim, Então, você só precisa buscar trazer para as pessoas são tão capazes, mas elas às vezes não conseguem enxergar a própria capacidade. é, Gosta de enxergar a capacidade do outro. Ah, porque ele faz. Se ele faz, porque eu não posso fazer. é. E às É vezes a porque, gente é meio julgado é, como esnóbil, não era essa palavra que eu queria, não. não, mas Porque você. entendi. É. Parece que está sendo metido, parece que é Olha essa. só, eu sou isso, e acabou. Que você É, queira ou você não queira, eu sou é. isso. Né? Eu E não estou tentar aqui em buscar casa mais. reclamando sentada, eu fui por onde merecer isso, né? Exatamente, exatamente. Ô, Luiz, você que é do surf e do Rio de Janeiro, você não conheceu o Davizinho Radical? Claro. Esse é outro exemplo, né? Eu fiz uma palestra presencial com o Movimento Médicos Atletas, que eu te falei, o ano passado, a gente fez um evento na Barra da Tijuca, lá no Eco Lounge, foi no dia 15 de julho de 2022, e foram várias palestras de surf, para surf, surf de peito, natação em águas abertas, e o Davizinho foi lá com os pais fazer uma palestra com a gente, e é outro exemplo, né? Então, Sim, pô, um menino de também, hoje deve ter também uns 16, está 17, com 16 anos isso. Não, e ele é incrível, ele é incrível, um campeão mundial. Ele é campeão mundial. Ponto. Né? No surf, o Alcindo Pirata não tem uma perna, é até amigo pessoal. É tetracampeão mundial. Ninguém vai tirar o título do cara. O cara é tetracampeão mundial. Daqui a 20 anos, quem foi o tetracampeão mundial? Ele fica na história. Ah, porque não. Gente, é porque eu acho que as pessoas veem com olhos diferentes o que não poderia ser visto com olhos diferentes. Porque se eu exatamente. pegar uma pessoa dessa para surfar contra um cara normal, está arriscado ele, está arriscado não, tenho quase certeza que ele vai ganhar do normal, em Você muitas vê? vezes. Então, que deficiência é essa? É, E isso que você, você falou do movimento, eu tenho quase que certeza absoluta que eu fiz uma palestra na UFRJ para uma turma de fisioterapia, e ah, uma das meninas, eu não vou lembrar o nome dela agora, ela faz parte desse grupo e ajuda. Porque ela é? sempre me chama Legal. para quando eu estou no Rio, ela fala, pô, vai ter. Eu falo, pô, coincidência, exatamente a data que eu não estou, porque eu tenho muita vontade de ir para participar, para mostrar. Aham, Porque, assim, hoje eu sou uma voz ativa e eu sim. tenho essa percepção. Como Uhum. um ex-atleta que teve uma história interessante, eu tenho uma percepção de ajudar e assim, eu faço muito. Eu fiz há pouco tempo para um grupo de caras que se diziam ex-surfistas de um grupo, de um ex-atleta profissional, e eu falei, gente, você se diz não poder surfar porque está frio. Eu falei para o cara que, meu irmão, eu moro a 1.400 quilômetros da praia e surfo. Mais do que você, que É, mora a 10 quilômetros da praia.
alguma coisa está errada. Exato, Se você não boa. quer ser surfista, acabou. Não vamos entrar no mérito. Agora, não dá para dizer que você é surfista e deixou de ir, estou com preguiça. Não existe. Exato, essa é boa lembrança aí também. E tem Jonas Lettieri, ele também é do Rio, não sei se é de Cabo Frio, ele num acidente daqueles do telhado que caiu, enfim, e teve que amputar um braço. Ele também é campeão, aí eu não me recordo, faz muito tempo que conversei com ele, mas que se surfa em cima da prancha, com remado, como chama? Não é paddleboard, né? Stand-up paddle. Exatamente, Nossa, incrível, ele pega umas ondas que pelo amor de Deus. Exatamente. Eu acho que cada um na sua área consegue refazer a vida e consegue refazer as coisas. É muito amor. Acho que quando você. Acho que talvez, posso até estar sendo inconsequente no que eu vou falar, mas eu acho que talvez, se você nunca fez e sofre um grave acidente, eu acho que é um pouco mais complicado de você começar a fazer em certos esportes. Outros talvez não. Mas quem já fez, que já sabe como funciona, gente, só dá continuidade. Você se readapta. No surf, existe, que é uma história que já foi para Hollywood, a Hamilton, a menina foi o tubarão branco comeu o braço dela. Né? E ela competiu ainda profissionalmente no circuito mundial durante anos, e hoje ela pega onda em Jaws, onda de 50 metros. Nossa Não tem um braço. Vai explicar. Onda de 1 metro já me dá arrepio, Luiz. Então, eu acho que a deficiência está na cabeça de quem quer acreditar nisso. Não, eu acho que não tem. E para a gente só também fechar nesse hall de informações que a gente está passando aqui, tem a questão dos familiares também que não se deixam abater quando o filho nasce com paralisia cerebral. Eu tenho 2 casos aqui, um aí no Rio de Janeiro, não, está em Goiânia, mas no Rio de Janeiro, incrível também, ele tem até um perfil que chama Vem com Manu, onde o pai estabeleceu o lema lá, diagnóstico não é destino. Então, ao invés de deixar o menino preso dentro de casa, ele começou a correr com o menino de cadeira de rodas. Tem várias histórias assim, né? Igual do triatlo também, tem um americano famoso que também fez o Ironman empurrando o filho na cadeira de rodas. Tem aí no Rio de Janeiro também tem um cara bem bacana, esqueci o nome dele também, que é do pai com o filho, eu conheci numa competição. Projeto Meu Sorriso, em Salvador. O pai criou esse projeto justamente também para levar a filha dele para poder estar competindo, e assim vai pelo Brasil afora. Sim, não, há algum tempo atrás, e hoje está muito, não na moda, mas está um pouco mais em evidência a questão do autista. A quantidade de meninos autistas que eu tenho visto em vídeos aprendendo a surfar e gerando uma consequência incrível na vida dessas crianças é demais. Porque, assim, eu estou levantando a bandeira para o meu esporte porque eu vejo. Antigamente se ouvia muito falar na questão de cavalos, né? que ele era bom, mas esse tipo de terapia ela pode ser feita em tantos outros esportes. Exato. Tantos outros. Exato. Porque o deficiente, ele só quer participar. Quando você não inclui, você exclui, você tira da vida, você, na verdade, você está cortando, né, um vínculo de alguma coisa que poderia ter sido incrível. Quantos? Mas tem muitos. Hoje, tem muitos casos. Ainda bem que existem associações que fazem esse tipo de inclusão. Porque você vê, e existe esporte para todos. Então, vamos fazer o evento só para autista, vamos fazer o evento só para cadeirante. E eles se sentem incluídos em tudo. E é isso que a gente precisa. Aí entra a história da inclusão. Que não é questão de não querer, é a questão de você entender que eu faço parte da sociedade. A sociedade não coloca todos em igual equilíbrio. É isso. Exatamente. Até o pessoal com síndrome de Down, eu também tive a felicidade de conhecer os pais e os atletas
primeira menina com síndrome de Down que faz triatlo, primeiro menino com síndrome de Down que faz triatlo. Então, assim, é muito, muito bacana também a família entender isso e botar eles para se movimentar e dar uma outra qualidade de vida para todo mundo. Com certeza. Também acho exatamente a mesma coisa. É o que você está falando do início da questão da família. De novo, a grosso modo, claro que ninguém quer ter um filho que nasça de uma forma que não seria a que a gente entende perfeita. Mas você dá a ferramenta para que ele, no mundo dele, ele seja perfeito. Exato. É uma possibilidade muito legal. Mas a gente vê, a gente vive num país que você tem vários níveis sociais e você vê muitas pessoas que vivem, de novo, do mimimi. Do seguinte, poxa, teve, agora eu vou conquistar em cima disso. Não, quem tem que conquistar é a criança, o adulto, quem quer que seja. Não é você. Você tem que conquistar com a satisfação de olhar e falar, fiz o meu melhor e olha onde é que eu cheguei. Olha o que meu filho está fazendo. E eu só lembrei do cara outro que leva o filho, é Correndo com Biel, também que é aí do interior de... não vou lembrar a cidade aí do Rio de Janeiro, Correndo com Biel, mas ele também tem um perfil que é bem ativo nisso. E só para encerrar esses exemplos, que daí eu vou lembrando, e tem um cara muito bacana que eu conheci, André Prates, que está morando, acho que também em Cabo Frio ou em Angra, acho que em Angra, que é de canoa havaiana, ele não tem uma perna, ele até perdeu em acidente, mas ele chegou a ser atleta olímpico. Eu conheci ele em março desse ano pessoalmente, e ele falou para mim, que legal, ele estava competindo, tem a categoria, né, quando você compete com deficiência, mas ele quis correr na categoria normal, né, aquela coisa, e ele, não sei se ganhou, ficou entre os 3 primeiros, competindo com as pessoas normais. Então, isso que é bacana também, ele quis trazer isso. Eu lembro, até fiz uma matéria rapidinha com ele no meu canal aqui, que é o que a gente tem falado, né? Mas esse aí, esse que você está dando exemplo, é atleta. Porque nós, atletas, nunca estamos satisfeitos. Nunca. Exatamente. Eu aqui fui fazer uma corrida de 5 quilômetros só para fazer... Não vamos comparar com um atleta que era olímpico. Mas eu fui fazer uma corrida de 5 quilômetros, poderia correr na categoria de AVCistas. Eu ganhava fácil. Eu corri na minha categoria de idade, fiquei em terceiro lugar. Normal. É normal. Fiz 5 quilômetros em 28 minutos e 40 e tantos segundos. Então, está meio que... Né? A minha satisfação é que vale mais do que a colocação. É o caso dele. Eu não vou correr numa... Não é porque eu não queira divulgar, é porque a minha ambição como atleta é de ganhar daquele outro. Quantos ficaram para trás dele? Então, é por aí que funciona. Ô, Luiz, curiosidade agora. Você hoje está morando longe do mar, vai para o Rio e surfa, mas o que você faz para se manter ativo, para cuidar aí do seu físico até chegar no mar de novo? Nesse momento, nada. Mas como que você faz para manter a tua qualidade de... Então, são coisas que as pessoas não sabem explicar. Estava conversando sobre esse assunto esse final de semana. Amigos, conhecidos, perguntando assim, cara, mas você é magro? O biotipo ajuda, né? Você é magro, você tem... Eu, por exemplo, eu não posso trabalhar muito músculo, senão eu fico enorme. Então, eu não trabalho nada. E a experiência faz muita diferença. Eu falei, mas quando vai para o mar, faz como? Né? Porque você eu fico, às vezes, um período de 20, 30 dias sem ir para o mar e volto para o mar. Na verdade, a experiência faz você cortar os caminhos. Né? Então, enquanto alguém está, que nem no futebol, enquanto o cara está correndo o campo inteiro, você está correndo o campo em diagonal e vai chegar exatamente no mesmo lugar, no mesmo momento. Então, a gente sabe como cortar o caminho. E com pouco tempo, 1, 2 dias, você já pega... Na verdade, eu tenho mais dificuldade com aquela lambadinha que a onda te dá, na hora que a onda está vindo, porque eu tenho um delay de mais ou menos 1 segundo, que eu perdi. Então, eu tenho que equilibrar, na verdade, associar o delay à batida. Isso demora um períodozinho para você fazer um encaixe. Aí, depois que faz o encaixe, por isso que na onda com mais consequência é mais fácil. Porque a onda, quando vem muito cheinha, você não sabe exatamente quando ela vai te tocar. A outra, ela te chuta. E aí eu prefiro.
Mas por isso, mas no todo, não a esposa briga um tanto. Por que você não faz uma academia? Porque eu fiz há tempos atrás, estava ainda na fisioterapia. E hoje eu sinto essa falta. Mas é o que eu estou falando também. O mundo corporativo, você não para, você precisa trabalhar. Eu tinha 5 lojas de calçado, vendi tudo, acabei com tudo. Hoje eu trabalho, faço uma representação comercial do Centro-Oeste inteiro de uma empresa de bebidas, de carbonatação de bebida, que é botar gás em bebida. Tá. E isso me ocupa um tempo que me faz produzir. Só que aí entra naquela história inicial. Você começa a produzir e começa a esquecer do que é importante na sua vida. Aí entra como é que eu faço para me manter. Eu, de vez em quando, dou uma olhada em alguém que está pior. Luiz, eu vou puxar a tua orelha aqui, vou concordar com a tua esposa. Tem que voltar aí também. É por aí. E aí eu olho aquilo ali e eu falo assim, poxa, mas eu preciso fazer alguma coisa. De mim também. Como eu falo, você pode perceber que eu sou muito ativo, eu falo muito. Na verdade, a gente sabe que movimentação não é exercício. Mas eu sou uma pessoa que me movimento absurdamente. Me movimento demais. Então, talvez, o meu organismo talvez tenha entendido isso para manter. Entendi. Eu não ganho peso, eu não perco peso, e eu não faço nada nesse momento que ninguém faça o que eu faço. Porque esse organismo é um só, tá, gente? Normalmente não é assim que funciona. Não, normalmente não é assim que funciona. Mas olha, Luiz, obrigada, viu? Prazer aí conhecer tua história, conhecer você. E é uma superação aí, um exemplo de vida. Só com essa ressalvinha aqui, vou concordar com a tua esposa, vamos voltar aí para físio ou para uma atividade mais frequente antes de você ir surfar. Vamos sim. Vamos sim. E em breve vai ter um vídeo meu no meu canal do Instagram, que vocês vão falar assim, não é possível. Vocês vão ver, eu estou indo para o Rio de Janeiro agora, dia 6, a gente já sabe que parece que... Dia 6, desculpa, dia 26, e parece que no dia 3 ou dia 4 vai ter um mar muito grande no Rio, e aí vai ter um maluco lá com um capacete branco descendo uma onda, e vão falar, não é possível que esse cidadão fez essa meleca. Qual que é teu Instagram? Fala aí pra gente. Luiz H. Vasconcelos 69. Se eu não me engano, eu sei, mano. O Luiz Vasconcelos 69. Se entrar, vai ver lá. Tá bom. Luiz Vasconcelos 69, eu acho que é isso. E aí, obrigada, Luiz. Ali tem tudo. E aí você fala, como é que esse cidadão está fazendo essa loucura? Nós somos loucos. Nós todos que gostamos de esporte, na verdade, somos loucos pelo esporte. Um pouquinho, né? É verdade. Tá bom? Eu agradeço demais tchau. pela oportunidade. Vamos mexer esses projetos todos, que eu acho que é importante para a gente também ajudar. Tá bom, Luiz. Obrigada. Obrigado por tudo. Fica com Deus.